Você lembra quando você era adolescente e ficava menstruada na escola, a situação super constrangedora que era? Todos nós temos uma história dessa, né? E eu odiava muito menstruar justamente por causa dessas situações. Eu vou contar hoje nesse vídeo como eu odiava ficar menstruada e como hoje em dia eu tenho uma relação muito mais tranquila com a menstruação. Fica até o final que eu acho que você vai gostar. Já que eu falei da história da escola, eu vou começar por ela, né? Eu lembro quando eu tinha assim uns 15, 16 anos e não tinha tido cólica nos últimos dias, então eu não sabia que ia menstruar. Na época eu não tinha uma menstruação muito regular ainda. E senti cólica durante a aula e fiquei menstruada. Quando eu senti descendo, me deu um desespero total, porque eu sabia que eu não tinha absorvente ali comigo e que eu ia precisar pedir para alguém. E era uma vergonha imensa você mostrar que estava menstruada, né? Era toda uma situação que ninguém poderia nunca saber. Então eu lembro que, com todo o cuidado do mundo, eu escrevi um bilhetinho para uma amiga e passei pedindo para ela, perguntando se ela tinha absorvente, se ela podia me prestar. E aí ela respondeu falando que tinha. Então era uma vergonha assim tão grande que a gente não podia deixar ninguém ver que ela estava me emprestando um absorvente. Então ela colocou o absorvente no estojo, me passou como se estivesse emprestando uma borracha, alguma coisa no estojo. Eu peguei o estojo, coloquei no colo, meio que escondido, tirei o absorvente, enfiei no bolso do casaco e aí peguei o estojo e devolvi para ela. Quer dizer, toda uma movimentação para ninguém nem sonhar ou desconfiar que o que a gente estava fazendo ali era fazer uma coisa muito comum, né? Que era uma pessoa emprestando absorvente para outra. E aí eu esperei um tempo para disfarçar, né? Esperei mais para ninguém notar aquela movimentação, como se as pessoas estivessem prestando tanta atenção assim naquilo, né? Mas na nossa cabeça a gente tem que fazer tudo para evitar que as pessoas desconfiem que a gente menstrua, como se não fosse a coisa mais comum do mundo. Então eu esperei um pouquinho e pedi para a professora para ir ao banheiro, e aí fui correndo lá com o absorvente no bolso. Cheguei no banheiro, troquei, e aí depois ainda tinha uma técnica, né, que era jogar papéis assim por cima um pouco, para ninguém ver que você tinha trocado, porque se alguém entrasse assim que você saiu, essa pessoa ia saber que você estava menstruada. Então eu ainda jogava papel em cima, algumas amigas minhas faziam isso também, né, isso já tinha sido conversado, para ninguém saber que você estava menstruada, porque só quem era muito, muito íntimo mesmo poderia saber. E isso é muito louco, né? Quando a gente para pensar que mulheres menstruam mais ou menos dos 11 aos 50 anos, ou seja, que a gente passa metade da nossa vida menstruando todos os meses, como que pode isso ser um tabu tão grande? Por que a menstruação é um transtorno, uma vergonha tão grande assim, constrangimento, se a gente passa metade da vida fazendo isso? Isso é uma coisa tão comum, isso é uma coisa tão normal. E eu nunca tinha me dado conta disso, né? Eu nunca tinha feito esse questionamento de, caramba, por que isso é uma vergonha? Isso não era para ser uma vergonha, né? Isso não era para ser uma coisa que causa constrangimento. E não é uma vergonha comum, né? Não é uma vergonha como outras vergonhas. Porque, por exemplo, se eu tô na casa de alguém e derramo um vinho no sofá da pessoa, eu vou falar, caramba, me desculpa, eu pago a limpeza depois, foi mal e tal, eu fico com vergonha de ter sujado. Mas eu vou falar, pô, amigo, a gente resolve isso aí, tranquilo. Agora, se eu tô nesse mesmo lugar e o sofá da pessoa, na verdade, fica manchado porque a minha menstruação vazou, a minha vergonha é maior. A minha vergonha é de querer sumir, é de querer desaparecer, de ficar num desespero, porque além de eu manchar, eu tô manchando com uma coisa que é vergonhosa, né? Eu tô mostrando ali que eu tô menstruada. Então, a vergonha da menstruação é uma vergonha diferente, é um tabu mesmo, é um transtorno muito grande, é uma coisa que não deveria existir. É assim que é tratado na sociedade, né? Como se fosse uma coisa que precisa ser escondida. Então, um exemplo disso, né? Por que isso acontece? Quando eu comecei a estudar mais sobre a menstruação, comecei a tentar entender, foi principalmente depois no puerpério do meu segundo filho que isso aconteceu, já conto melhor isso. Eu comecei a entender que por trás, né, de toda essa nossa vergonha, tem uma linguagem, uma cultura que ensina a gente a encarar dessa forma vergonhosa. Então, como se fosse uma coisa mesmo de um problema menstruar, né? Como se fosse um erro. Se a gente começar a pensar nas linguagens das propagandas de absorvente que a gente viu a vida toda, a gente vai perceber que elas falam sempre em segurança, né?
Então elas vendem um produto que te dá uma segurança. Elas falam assim, com esse absorvente você se sente sempre limpa e segura. Com esse absorvente você tem aquela sensação de frescor e segurança mesmo nos piores dias, ou mesmo quando você está menstruada, mesmo nos dias de maior fluxo. Então o que a linguagem das propagandas está vendendo pra gente? Que a gente precisa se sentir segura quando está menstruada, que a gente precisa se sentir limpa e que a gente precisa desse frescor, né? E segura de quê? Essa é a grande questão. Que grande ameaça é essa que a menstruação oferece pra gente, que a gente precisa assim de tanta segurança, que a gente precisa o tempo todo ser lembrada que existe um produto que vai mostrar que não estamos menstruados e isso vai nos deixar segura, né? Então a grande questão é, por que a gente precisa de tanta segurança quando estamos menstruadas? São questões que passam despercebidas pra gente, né, ao longo da vida, então a gente não fica pensando, vendo uma propaganda e pensando sobre isso. A gente não fica pensando por que o sangue nas propagandas de absorvente sempre foi um sangue azul. Por que não é um sangue vermelho? Por que quando a gente liga a TV para ver um filme, a gente vê sangue vermelho o tempo todo, mas o sangue vermelho da menstruação precisa ser disfarçado, né? Porque o problema não é o sangue em si, o problema é a menstruação. Outro exemplo da linguagem, né, da questão da cultura, como que ela vai moldando o nosso pensamento, é que quando uma menina fica menstruada, a gente não usa a palavra menstruação, a gente evita ao máximo, a gente fala, ficou mocinha. Então, mais uma vez, eu pergunto, por quê, né? Por que ficou mocinha? Por que é tão apavorante, tão desesperador a gente usar a palavra menstruação? Isso tudo faz a gente criar todas essas mensagens que vão implícitas, né, que vão diluídas, fazem a gente pensar que a menstruação é uma coisa que deve ser evitada, que não deve ser falada, que é um tabu. Então cria uma noção de menstruação que a gente precisa criar essa distância, que a gente não pode mostrar que está menstruada. E isso molda a nossa relação com a menstruação, né? Isso cria uma relação desajustada com a menstruação, uma relação ruim. E aí eu pergunto, você teve essa experiência com a menstruação? Foi assim que você se sentiu a vida toda? Porque foi assim que eu me senti. Era assim que eu olhava para a minha menstruação, como um problema. Eu lembro quando eu tinha assim, uns 14 anos, que teve um churrasco da escola que eu queria muito, estava muito animada, estava todo mundo muito animado, e no dia do churrasco eu menstruei. E eu tive uma cólica assim muito forte, que eu não conseguia sair da cama, e desanimada, e para baixo, e eu fiquei arrasada, porque naquele dia ali, eu encarei a menstruação como um empecilho. Naquele dia eu passei a olhar para ela como se ela fosse uma coisa que me impedia de viver, né? Como uma coisa que me estagnava, que não me deixava socializar, que não me deixava me divertir. Eu fiquei muitos anos com essa péssima sensação em relação à menstruação, achando que ela me impedia de viver, achando que ela era um empecilho mesmo na vida, até mais ou menos o segundo puerpério. No segundo puerpério, eu lembro de um dia que eu estava com as 2 crianças em casa e ia ficar o dia todo em casa, e o Antônio era bebê, devia ter uns 5, 6 meses, foi logo assim que eu voltei a menstruar. Eu estava super cansada, com o corpo mole, queria ficar deitada, meio dormindo, parada. E a casa estava desarrumada, as crianças queriam atenção. E eu estava me sentindo muito culpada, porque eu precisava descansar, eu sentia que meu corpo queria descansar. No entanto, tinha toda aquela vida ali, né, precisando de mim. E aí teve um momento que eu parei e virei assim, caramba, isso tá errado, sabe? Eu não aguento mais lidar assim com a menstruação. Eu não quero lidar assim com uma coisa que eu passo por todos os meses, né? Eu não quero olhar para esse fenômeno no meu corpo que vai acontecer, ele vai continuar acontecendo toda vez como se fosse um problema. Eu quero ter uma relação melhor, eu quero ter uma relação amigável com a minha menstruação, quero ter uma relação de paz. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Comecei a pesquisar alternativas, comecei a pesquisar como as pessoas lidavam, né, bem com a menstruação. Quem são essas pessoas? O que comem? Onde vivem? Comecei a ter esse interesse. E foi a partir desse interesse que eu descobri o que foi para mim a primeira mudança, que foi o coletor menstrual. Por que o coletor menstrual para mim foi uma grande mudança? Porque ele não deixava aquele cheiro da menstruação que me enjoava no absorvente.
E o que eu acredito que a maior parte das pessoas não saiba, que eu descobri naquela época, é que o cheiro que me incomodava no absorvente tem muito a ver com a quantidade de química que ele tem. E eu descobri que eu menstruava em muito menor quantidade do que eu achava que eu menstruava, porque eu achava que eu tinha um fluxo muito, muito, muito intenso. E quando eu passei a usar o coletor, eu percebi que não era tão intenso assim, porque eu ficava muitas horas com aquele copinho, e quando eu tirava, às vezes ele até estava cheio, mas ele não transbordava, né? Ele estava cheio e não razoável, às vezes na metade. Falei, caramba, por que parece que eu menstruava tanto com absorvente descartável e na verdade não tem um fluxo tão intenso assim? E aí eu descobri que os absorventes descartáveis têm uma química neles que aumenta o nosso fluxo. Por quê? Porque a indústria quer que a gente sangre mais e troque mais de absorvente o tempo todo. Então eles colocam algumas químicas ali que fazem com que estimulam, né, o nosso sangramento. Então parece que a gente tem um fluxo super intenso, mas na verdade a gente não tem. E isso também melhorou a minha relação com a menstruação, né? Não sair tanto sangue quanto eu achava que saía. E não ter um cheiro esquisito que eu achava que tinha, mas que não era da minha menstruação. Era do sangue em conjunto com aquelas químicas. Outra coisa que eu descobri nas minhas pesquisas é que antigamente a menstruação era sagrada. Era um sinônimo de conexão com o sagrado, era um sinônimo de mistério. Quando, nos primórdios, quando a gente ainda não tinha muito entendimento sobre o que era a menstruação e quando a gente não obedecia tanto um calendário e uma lógica, né, produtivista que a gente obedece hoje, ficava muito nítido para as pessoas que as mulheres menstruavam de acordo com as fases da lua. E isso trazia um caráter meio sagrado, meio assim, de uma conexão profunda com a natureza, né? Nós continuamos alinhadas com algumas fases da lua, dependendo das nossas fases também. Mas hoje a gente não aprendeu a perceber tanto isso, né? Então, quando, né, nos primórdios, quando as mulheres menstruavam exatamente de acordo com algumas fases da lua e sempre juntas, né? As mulheres que conviviam também menstruavam juntas. Isso trazia um olhar assim de curiosidade, né, de magia para a menstruação. Então ela era considerada sagrada. Quando a gente fica menstruada, quando a gente está para ficar menstruada, a gente tem uma conexão maior com o nosso inconsciente. É como se a gente se abrisse para uma outra dimensão, né, de nós mesmas. As mulheres ficavam mais sensíveis. Isso também trazia um clima, né, de uma pessoa mais conectada mesmo com o sobrenatural. A partir do momento que começaram as religiões patriarcais, que colocavam os homens, né, como mais sábios, como modelo a ser seguido, a menstruação começou a mudar, né? O olhar que as pessoas tinham para a menstruação começou a mudar. Então ela começou a ser uma coisa ruim, uma coisa suja. Os homens diziam que as mulheres não poderiam fazer certas coisas quando estavam menstruadas porque elas iam contaminar. Então os cientistas da época começaram a trazer um valor negativo para a menstruação, que acabou contaminando, digamos assim, a nossa cultura. Então, ao longo dos últimos muitos séculos, a gente foi criando essa noção de que menstruar é uma coisa suja, que menstruar é uma coisa ruim, que menstruar é um empecilho para a gente viver a nossa vida como a gente quer viver. E aí eu lembro daquela história que eu contei no início, de quando eu era adolescente, fiquei muito cansada e não consegui, e tava com muita dor e não consegui ir no churrasco que eu queria. E trago o seguinte questionamento: será que realmente faz sentido participar de tudo o tempo todo? Será que é natural produzir o tempo todo? Porque, na verdade, quando a gente pensa no ciclo menstrual, quando a gente, por exemplo, observa as fases da natureza e as fases da lua, a gente entende que o que parece mais alinhado com o que é natural é ser cíclico. Tudo na vida são fases, né? Se a gente observa a nossa vida, ela é feita de fases. A gente começa um ciclo, inicia ele, depois termina e entra num outro ciclo e assim a gente vai. A mesma coisa a natureza, né? A gente tem primavera, a gente tem o outono, a gente tem o inverno, a gente tem o verão. Imagina só se a gente vivesse no verão o tempo todo, como não seria desgastante e cansativo essa coisa de produzir, nascer e fazer. A gente precisa do inverno, a natureza precisa do inverno. Então a gente precisa se recolher um pouquinho. E a menstruação, ela entra nesse lugar de recolhimento necessário. E aí, quando eu parei para pensar nisso, quando eu comecei a estudar isso e entender que não é natural estar ativa o tempo todo, não é natural querer produzir o tempo todo, que isso tem preço pra gente, inclusive, eu comecei a respeitar muito mais o meu período de menstruação.
E hoje em dia, quando eu fico menstruada, eu me respeito muito e eu exijo respeito dos outros. Então, eu exijo que as pessoas na minha volta entendam que eu não vou produzir como em outros momentos e que eu vou dormir mais e que eu vou descansar mais. O meu descanso passou a ter um valor sagrado para mim, porque é o descanso que me permite depois produzir alinhado comigo mesma. Eu não vou conseguir fazer alguma coisa muito bem depois se eu não tiver um momento de respeito comigo mesmo, de descanso, de entender que eu preciso dormir, que eu não preciso produzir o tempo todo. Então, quando eu comecei a entender isso, e quando eu comecei a entender que as mulheres antigamente tinham essa relação de respeito a esse tempo, de se recolher, de descansar, de pensar mais e de fazer menos, de voltar mais para o seu interior, eu entendi por que era tão sofrido para mim, porque eu me forçava, eu me culpava por não estar produzindo. E aquilo ia ali me consumindo, eu me culpava por não estar vivendo do jeito que as pessoas queriam. E aquilo ia me fazendo mal. A partir do momento que eu me aceitei e parei de lutar comigo mesma, a menstruação começou a ser muito diferente para mim. Hoje eu tenho uma relação muito mais tranquila com a menstruação, de muito mais respeito com ela, que é uma coisa que acontece comigo, e por isso, de muito mais respeito comigo mesma. E eu convido você a abraçar essa nova ótica e tentar viver em mais harmonia com a sua menstruação, com o seu ciclo natural. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele para que cheguem mais mulheres, para que outras pessoas possam melhorar a sua relação com a menstruação.